Bitcoin em queda livre, diversas proibições chinesas, e o Elon Musk se posicionando contrário ao ativo, contrário à moeda? Será esse o fim da Bitcoin? Bom, vamos entender um pouquinho mais do que aconteceu com a Bitcoin nessas últimas semanas, levando ela a um derretimento de quase 50%, levando ela do seu topo anterior de 64, 65 mil dólares até os 32 mil dólares alguns dias anteriores. Vamos entender um pouquinho mais sobre tudo o que aconteceu. Bom, para entendermos um pouquinho mais sobre isso, nós temos que trazer uma pessoa um tanto quanto contraditória. O chamado Elon Musk, atual CEO e dono tanto da Tesla quanto da SpaceX, tem uma participação muito importante nessa história. Bom, a participação dele nessa história começa no dia 8 de fevereiro, onde ele chega a anunciar que a Tesla, a empresa de carros elétricos verde, realizará a compra de cerca de 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin, como investimento da empresa. Isso dá aproximadamente 8 bilhões de reais investidos no ativo. Bom, nesse mesmo momento onde ele anuncia a compra, a Bitcoin salta dos 39 mil dólares, que era o atual valor de mercado dela no momento, para os 44 mil dólares. Bom, eu mesmo quando vi essa notícia e vi esse aumento, eu logo vendi as minhas Bitcoins. Porque eu pensei, bom, não faz sentido a Tesla, uma empresa verde que se posiciona toda a favor do meio ambiente, com carros elétricos, investir num ativo como a Bitcoin, que é popularmente conhecida por ser danoso ao meio ambiente, algo que não se encaixa no perfil da Tesla. Então eu pensei, isso é fogo de palha, não faz sentido para mim estar investindo em Bitcoins nesse momento, porque obviamente a Tesla só tem a intenção de entrar, comprar um pouco dos ativos e sair fora. Isso vai fazer uma movimentação de mercado muito ruim. Então eu vendi parte dos meus Bitcoins nesse momento pensando nisso. Ainda mais acreditando que os acionistas que participam da Tesla, que investem nela, são pessoas que têm uma visão mais ecológica, que acreditam na melhora do meio ambiente e não aceitariam investimentos com a Bitcoin. E acreditei que os acionistas iam fazer pressão para que o Elon Musk viesse a vender esses ativos. E bom, a pressão dos acionistas até que veio, entretanto nada mudou. Não pelo menos até o dia 24 de março, mais ou menos um mês depois, onde o Elon Musk volta a público e anuncia que não só agora eles teriam investimento em Bitcoins, como também a própria Tesla aceitaria vender os seus carros por Bitcoins. Ou seja, qualquer um com Bitcoins suficientes poderia ir até a Tesla e tirar o seu carro elétrico. Essa notícia fez com que o Bitcoin chegasse ao valor de 54 mil dólares a valor de mercado, assim colocando Elon Musk como um bom e grande entusiasta dos criptoativos. Onde nós vamos avançar um pouquinho mais ainda nessa história, onde no dia 27 de abril, novamente um mês depois, o Elon Musk, com o intuito de provar a liquidez dos Bitcoins, chega a vender cerca de 10% dos ativos dele, chega a vender 272 milhões em Bitcoin, para garantir que grandes quantidades de Bitcoin poderiam ser vendidas de modo fácil. Assim, fazendo que o balanço da empresa no trimestre de nesse trimestre de 2021 fosse 2.600 vezes maior do que o trimestre anterior. Ou seja, a empresa Tesla, montadora e vendedora de carros elétricos, teve um lucro extremamente maior nesse trimestre apenas com a venda de Bitcoins, o que é algo um pouco contraditório, né? Já que este não é o ramo de atuação da empresa. Eu vou ler apenas um tweet e não vou falar nada, mas você vai entender o que eu quero dizer com isso. Dave Portnoy, uma celebridade americana, tweetou em sua rede a seguinte mensagem: então eu estou entendendo corretamente, o Elon Musk compra Bitcoins, infla o mercado, e quando ele sobe, ele se livra dela e faz uma fortuna. Olha só, eu possuo uma Bitcoin, mas a Bitcoin é exatamente o que a gente pensava que era. Apenas seja o último a segurar a mala, a segurar a bolsa. Em contrapartida, o Elon Musk responde da seguinte forma para o Dave Portnoy: não, você não.
Eu não vendi nenhum dos meus bitcoins. A Tesla vendeu 10% de suas participações, essencialmente para provar a liquidez do Bitcoin como uma alternativa para manter o dinheiro como balanço patrimonial. Ninguém acredita muito nisso. Eu acho que a equipe dele poderia formular uma desculpa melhor, já que visto que ele simplesmente inflou o mercado, vendeu parte dos seus criptoativos, fez uma fortuna para a empresa e depois simplesmente... Enfim, vamos ver o que acontece logo em seguida a isso. Então, avançamos para o dia 27 de abril. Foi então que poucas semanas depois, no dia 12 de maio, onde o Elon Musk anunciou que agora a Tesla não vai mais aceitar bitcoins para comprar os carros elétricos, porque ele estava preocupado que as bitcoins são algo prejudicial ao meio ambiente. Sério? Você demorou 4 meses para descobrir que bitcoins são prejudiciais ao meio ambiente? Quer dizer, você demorou 4 meses para descobrir isso? Você investiu 1,5 bilhões de dólares sem nem mesmo saber como funcionava o ativo ou que ele era ruim para o meio ambiente? Mesmo seus próprios investidores colocando pressão em você para se livrar deles, para eles não serem verdes, para eles serem danosos ao meio ambiente? Deixa eu ver se entendi. Então depois de 4 meses que você comprou, fez uma fortuna para sua empresa, agora você acha elas ruins? Será que ninguém da empresa contou isso para ele? Será que ninguém sabia que Bitcoin era ruim para o meio ambiente? Será que só foi descobrir agora? Essa notícia fez com que a Bitcoin fosse de 55 mil dólares para o valor de 46 mil dólares. Ou seja, o ativo perdeu 9 mil dólares de valor em apenas 2 horas desde que a notícia foi publicada. E mesmo assim, a Tesla não se desfez dos seus criptoativos. Eu acho meio contraditório. Se ele acha assim tão danoso ao meio ambiente e tão ruim, por que ele simplesmente não vende as criptomoedas dele, mesmo tomando prejuízo? Ué, ele não é contra isso? Pra mim não faz sentido você ser contrário a uma coisa e mesmo assim guardar ela. Se ele acha tão ruim, por que ele não vende mesmo tomando prejuízo? E assim termina a participação desse controverso Elon Musk com as bitcoins, passando de um apoiador para um inimigo das bitcoins, mesmo assim mantendo elas. Bom, esse cara aí não faz sentido nenhum pra mim. Tá, mas Bitcoin caiu muito mais do que isso. O Bitcoin não parou nos 46 mil dólares. Então, o que tá faltando nessa história para ela continuar fazendo sentido? Certo, toda essa história do Elon Musk serviu pra gente mostrar toda a sua caminhada na participação na Bitcoin e como ele mudou a tendência do mercado dela. Tendência de alta para tendência de baixa. Agora, é aí que entra a participação da China. Nessa última terça-feira, dia 18 de maio, a China foi a público proibindo qualquer instituição financeira, assim como empresas, a aceitarem ou oferecer qualquer tipo de serviço que envolva criptoativos, como a Bitcoin. Assim, levando a Bitcoin ao maior derretimento dela, até os estágios que encontramos hoje. Mas qual o objetivo da China com isso? Será que isso significa o fim da Bitcoin? Será que significa a morte dela? Bom, o objetivo da China com essa ação que eles tomaram é bem claro. O objetivo dela é impedir o avanço de criptoativos como a Bitcoin e assim incentivar a sua própria moeda digital, o Yuan chinês, moeda produzida e distribuída pelo próprio governo. Isso com certeza realmente retarda o avanço da Bitcoin, mas isso não significa a morte dela, porque isso já aconteceu em diversos outros governos, como diversos países da própria África. Eu vou colocar algumas matérias aqui em cima para vocês verem, como até mesmo isso já foi impedido em governos na Inglaterra, e até mesmo a própria China já tomou medidas contra a Bitcoin anteriormente, coisas que só freou o avanço do ativo. Agora, a minha opinião pessoal sobre todo esse assunto é: já faz muito tempo que os criptoativos, assim como a Bitcoin, Ethereum, Cardano e outras moedas, não chegam a esses preços que eles estão hoje. Então, a minha visão é que eu estou numa Black Friday, onde eu tenho diversos ativos que eu acho interessante e gosto a preços irrisórios, a preços muito baratos, que não se via há muito tempo. Então, eu vou usar esse momento para adicionar cada vez mais esses ativos à minha carteira, com a minha reserva de oportunidade. Lembre-se, isso não é uma recomendação de compra.
E só é interessante para você investir nesses ativos depois de ter toda a sua carteira preparada, entender do assunto e ter a sua reserva de emergência pronta. Se você quiser saber mais sobre Bitcoin ou reserva de emergência, eu vou deixar no final deste vídeo os vídeos onde eu falo mais sobre esses dois assuntos. Então, se inscreva no canal e curta esse vídeo, porque é extremamente importante você não perder vídeos como esse, que vão te deixar esses vídeos vão cada vez mais te ajudar a entender o que está acontecendo no mundo e com a economia, e isso vai te deixar um passo mais próximo da riqueza. Eu sou o Vinícius, do canal Economia de Valor, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê domingo que vem. Tchau!